fundo, nós, como equipa, desafiamos dois jovens que eram invisuais, não só a participarem num documentário para percebermos melhor como é que eles se relacionavam com o mundo e, essencialmente, como é que criavam imagens dentro deles, mas também os desafiamos a eles próprios filmarem o que os circundava e o que eles achavam como fazendo parte integrante da vida deles. Antes, quando eu via, gostava muito de ver os programas de patinagem e eu via-os quase todos. Mas agora, pronto, agora não vejo e às vezes quando há assim esses programas, como não há descrições, é só aquela música e não tem ninguém a descrever o que é que se está a passar, então eu mudo de canal porque não é a mesma coisa. Agora acho que em alguns programas tem pessoas a fazer linguagem gestual, não é? Eles também podiam estar assim alguém quando está assim a dar música ou quando só está a dar imagem, podiam pôr assim alguém a descrever o que estava a acontecer. No início era uma sensação assim, foi um dos momentos que eu me senti um bocadinho desnorteada. Porque não sabia muito bem como é que era aquilo, mas não sei o quê. Mas depois não, depois já fui ganhando mais segurança e já me sentia capaz de andar ali perfeitamente. Sentia-me mesmo livre, assim como se estivesse a voar. E então gostava de poder fazer como os patinadores de verdade mesmo. Poder correr, dar aqueles saltos, deslizar pelo gelo. A pessoa quando não vê levanta... Normalmente as portas não se abrem, ou as pessoas olham para nós e acham-nos que não somos capazes ou que não temos as mesmas capacidades que as outras pessoas. O que eu mais aprecio num filme é o argumento e a forma como ele está representado, como está estruturado, como os diálogos estão construídos, é a banda sonora, a maneira como está articulada, portanto, a parte musical, como se interliga com as próprias cenas do filme. E é uma coisa que eu reparo muito, que é a captação dos ruídos de fundo inerentes ao filme mesmo, porque é uma coisa muito importante para mim, de caracterização não só cênica, mas de espaço também. Something's Gotta Give, Last Samurai, Big Fish. Big Fish não era a nossa primeira opção. Lost in Translation já Já viste? vi também. Mais algum que... Os restos que nada disso. É mesmo Mais Big- vale, não é? É, Big Fish. Não gosto de estruturas lineares no filme. Não gosto muito daquele encadeamento que vai dar a Z e depois aquilo bate tudo certinho. Gosto mais de outras formas de construir a história. Quando há quebras de ação e depois se retomam pontos narrativos que ficaram em aberto mais para trás, porque acho que isso interage mais com quem está a ver o filme, faz-te procurar o enredo do filme com mais interesse. Para mim, a parte sonora num filme é extremamente importante,
porque corresponde àquele ambiente do filme que eu posso percepcionar logo de uma forma imediata. Enquanto as descrições estão exatamente do outro lado. As descrições são para colmatar um bocado o espaço das imagens e dos movimentos dos quais eu não me consigo perceber. Marcaram muitos filmes mesmo, mas há assim dois que eu me lembro. Um que eu me lembro sempre que é de referência, que é o Pulp Fiction, e depois há outro que também me lembro muitas vezes quando se fala assim de filmes, que é o Forrest Gump, e depois depende, há muitos filmes que eu gostei bastante mesmo, e tipo o Mulholland Drive, assim, mas são mais filmes que eu me lembro em determinados contextos. As strange as the stories got, the endings were always the most surprising of all. Se a pessoa que me está a descrever o filme não estiver a gostar daquilo que está a ver, isso vai condicionar a descrição. Quando eu vi o Traffic, vi como uma pessoa que estava a testar o filme, e acho que isso gera logo um impacto negativo. Quando vês um filme, tens sensações táteis? Por exemplo, olha, voltando ao Pulp Fiction, quando há um deles que acende os cigarros com o zipo, aquilo, só pelo barulho do zipo dá para ver que isqueiro é que é, mas a noção que vem logo a seguir é do isqueiro que tens na mão, percebes? Da forma daquilo, daquela cenazinha do lado da dobradiça, da tampa, é um bocado. Mas é tudo muito rápido, é uma fração de segundo, não é? Agora estou a desenhar as ondas. Este objeto com que eu estou a desenhar chama-se uma carretilha. Só que o desenho nós temos que fazer ao contrário, porque depois vamos virar a folha e ele vai aparecer direitinho. Acho que já está bem, só virar. Como é que se alterou o teu modo de construir imagens? Recorro a imagens que tenho armazenadas na memória e sempre que necessário também recorro ao olfato, ao gosto, à audição, ao tato para reconstruir estas imagens. Dá-me o azul, se faz favor. Está afiado? Eu vejo totalmente com as cores. Eu sei que uma árvore é verde e depois tem assim o tronco castanho, mas eu consigo ver isso perfeitamente. Consegues ver perfeitamente essas cores na tua Sim. memória? E essas imagens são estáticas ou têm movimento? Não, o mar tem movimento. As árvores não. As pessoas também têm movimento. Olha, vê se está bem assim, ainda tem muito por pintar. Ainda tem muito por pintar, tem. Muito mesmo. Daqui? Sim, isso. Agora, para cá. É isso, sempre nessa direção, na direção do indicador. Não, mas ali não. Não? Não, ali eu já tentei apagar porque me enganei. Mas não consegui. Mas por aqui já está, não está? Não está. Aqui eu meio que precisava mais um pouco. Aí, se eu olhar mais um pouco, porque está muito claro. Estava a tentar captar imagens de várias formas e também estava-me a lembrar de quando eu podia correr pela beira do mar, das grandes caminhadas que eu fazia, só que, pronto, de repente lembrei-me, parei e pensei, não é bem assim, eu não vejo. Às vezes é bom sonhar, mas também temos que acordar e ver que a realidade é um bocadinho mais dura, só que, pelo menos nos sonhos, eu vejo. Está bom? Assim? Deixo isso? Sim. Ok. E a seguir? Aquela parte do mar Onde estavas a caminhar? Sim. Perto do mar? É da onda? Não, Mas é que foi engraçado. Essa está gira, porque parece que foste engolida pela onda. Está engraçada. Antes, quando eu via, gostava muito de ficar ao pé do mar, mas agora, como não vejo, eu gosto de sentir o mar, o cheiro do mar, saber que ele está ali ajuda-me a refletir e a tomar decisões bastante importantes.
Quando falámos pela primeira vez que ias filmar durante o documentário, o que é que pensaste? Sinceramente, pensei que vocês não deviam estar muito bem para propor isso. Nunca tinha pensado nisso. Mas depois eu gosto de desafios e aceitei. Também as pessoas que eu falei disseram para eu aceitar que era giro, mas não sei o quê, e então eu aceitei. O que vês são as imagens que viste antes de perder a visão. Sim, são as mesmas. Elas não variam? Depende do nosso estado de espírito. Aquele momento em que eu fui operada e ainda via, quando abri os olhos, não via, foi um momento desesperante, foi horrível. Eu costumo dizer que quando sou operada eu adormeço de uma forma e acordo de outra, mais fria, mais insensível. Nós não vemos com os olhos físicos, mas vemos com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Acho que é uma visão mais pura. Não nos deixamos enganar tão facilmente com as aparências. Estamos atentos a outras coisas. Escolhi este poema, primeiro porque é um poema de um poeta que eu gosto imenso, que é o Vinícius de Moraes. E depois, porque é um poema que está muito bem conseguido relativamente à forma como passa as imagens. É quase uma pintura, porque utiliza muito jogos de palavras, depois utiliza uma sequência muito descritiva e muito rápida. Foi por isso. A célula normal são 6 pontos, ele faz combinações, e depois as letras em braço são combinações desses 6 pontos. E ele aqui aparece-te conforme o que está escrito no ecrã, aparece linha a linha, percebes? Tipo, o preto no banco, depois mudas, a branca na areia, o preto no banco, a branca na areia, silêncio na praia de Copacabana, a branca no... A sério, está-me atrofiado de uma maneira que vocês não têm noção. O preto no... Ah, que cena. O preto no banco, a branca na areia, silêncio na praia de Copacabana. Como é que para ti as palavras se transformam em imagens? As palavras são uma gama de conceitos e depois é da forma como elas se conjugam é que se vai formando esse poder de sugestão que elas, no fundo, que elas contêm. No poema do Vinícius, tu consegues mesmo imaginar o silêncio na praia de Copacabana, o refluxo das ondas, a espuma, a areia. Depois, no fundo, vais desfolhando essas imagens todas e vais construindo aquilo que o poema te oferece. Basicamente é isso. Não está grande espingarda, mas queres que faça outra vez? A branca se afunda na areia. Qual é uma duna que o sol incendeia? O preto no branco, da espuma da onda. A branca de flanco, brancura redonda. O preto no branco, a gaivota ronda. O negro tomado da linha do asfalto. O espaço imantado. Súbito um salto e um grito na praia de Copacabana. Olha, e ele aproxima-te mais, fica com mais pormenor. Se carregares aqui, Para ali? Sim, para ali. Se carregares aqui, ele abre, não é? Ele abre, aqui à frente, e ele fecha-te. Ou seja, fica com menos pormenor, não é? Sim, fica com mais pormenor. Quando ele é fechado, fica com mais pormenor. Aberto, fica com menos pormenor. Quando foi a minha irmã que me deu, agora no Natal, é um poema que eu gosto imenso. Assim, assim, sempre um trocadilho, uma sessão de imagens. E depois também que me queria pôr qualquer coisa em braille, aproveita-se para associar. Imagem-te, se calhar. Como é que isto é? É o que eu digo, o mundo não está para os cegos, pá. Estou a brincar. Não quer dizer que não deixe de ser verdade.
Que cena, como é que eu vou pegar nisto? Não. É porque. Exato, está-se bem, assim. Posso. Sim. Quando quiseres começar. Acho que era engraçado pôr isso e pôr. Uma vez que nunca viste, como é que funciona a tua percepção? A maior parte das coisas é através dos outros sentidos, mas depois há várias coisas, tipo as cores e isso, que essas têm que ficar. Essas têm que ficar mesmo a cargo da imaginação, porque relativamente às cores não há. Vocês não podem fazer uma descrição, não há descrição possível para uma cor, quer dizer, mesmo para vocês tem imenso de subjetivo, não é? Para as pessoas que veem, eu acho que a imagem é o visual, porque o visual o ver é o sentido mais imediato, é o principal. E eu, se calhar, imagino a nível tátil, porque também para mim é o sentido, se calhar, mais relevante e mais imediato. Para mim chega perfeitamente, porque eu estava a pensar era pôr as várias imagens tipo, a irem rodando assim, numa sequência muito rápida, percebes? Cortada, mas rápida, tipo, aparecer uma, outra. As cores são imagens abstratas, por exemplo. O cinzeiro, sei lá, são coisas que eu sei perfeitamente como é que são. Mas já está, por exemplo, a imagem que eu tenho disto é absolutamente tátil, mas tem a imagem formada, e isto são imagens concretas. O concreto e o abstrato em mim varia consoante isso, consoante a determinação que tu consegues ter do conceito e a certeza que tens dele ser exato ou não. Sentes alguma frustração por não veres? Não, quer dizer, não é bem isto, mas não é bem aquela cena do que não tem remédio remediado está, não é isso, mas acho que o mais importante do que sentir isso é tentar complementar ao máximo. Os pés. Não, só me os pés. Mas nota-se que... E faz uns efeitos meio estranhos por causa das ondulações a passar rápido, mas nota-se que era... Não são efeitos estranhos, são é o meu cunho pessoal de realização. Fica assim? Queres? E em termos de som? O que é que queres deixar o som que se ouve aqui, o som ambiente? Queres pôr uma musiquita, qualquer coisa? Eu acho que esse som está bom, o som assim? ambiente, sim, o som do mar. É? Queres que fique mesmo assim? O som do grito eu deixo um bocado ao critério das pessoas. Depois o som do mar é porque é mesmo que eu acho que é um som importante para mim. Se fosse eu a acabar o documentário... Como é que acabava? Com uma imagem. Era capaz de pôr qualquer imagem relacionada com umas mãos, não sei. Mas não sei mais precisamente o que, assim, à primeira. Sei lá, talvez do mar, de alguém a caminhar, dar as mãos e... Acho que é como tudo, pode colocar-se ou não. Tem que se pôr, não é? É mesmo obrigatório, não é? Tá a andar. Não, créditos, acho que sim. Eu não punha fim, porque acho que não tem fim. Acho que não é necessário até pôr lá o fim, até porque aquilo acaba inevitavelmente e, portanto, depois as pessoas vão acabar por ver. Acho que não se deve pôr fim, penso eu. Acho que terminava assim. Quando partimos para o documentário, tínhamos uma ideia base do que pretendíamos. Inclusive, existia um guião. No entanto, à medida que fomos fazendo os castings e fomos conhecendo melhor os personagens que depois acabaram por integrar o documentário, fomos alterando o guião em função disso. Claro que, como é natural em qualquer documentário, houve sempre questões que surgiram à última hora e muitas delas surgem até na sala de montagem. Independentemente de sabermos que nos íamos relacionar com pessoas invisuais, depois existe uma experiência que é completamente diferente. E foi interessante perceber, e eu acho que até na própria filmagem, acho que se entende isso, foi-se criando uma vontade também, porque todos nós éramos relativamente jovens, quer nós os três que integrávamos a equipa, quer o Zé Pedro e a Linda, e eu acho que essa dificuldade inicial de saber como nos relacionarmos com eles, inclusive é porque havia algumas questões delicadas, porque estávamos a falar de algumas questões que tinham que ver com a vivência deles e com dificuldades deles no dia-a-dia, e estávamos a fazer uma proposta que para muitas pessoas, inclusive para eles, nós estávamos sempre um bocado na fase inicial a apresentar o projeto com algum receio de como seria a reação, porque chegar a uma pessoa que é visual e pedir-lhe para ela filmar qualquer coisa,
à partida saia assim um bocado descabido ou estranho, pode ser, mas depois de toda a apresentação do projeto e de criarmos uma relação com eles, quase que diria de amizade, tudo se tornou mais fácil. No caso do Zé Pedro, ele era estudante aqui na Católica, nós já o conhecíamos, não pessoalmente, mas já o tínhamos visto, e foi-nos indicado, e era uma pessoa, sabíamos que era interessante, e que era uma pessoa bastante autodidata. No caso da Linda, contactamos a Faculdade de Letras porque sabíamos que havia alguns alunos invisuais lá. Eles deram-nos uma listagem de pessoas e chegamos a falar com alguns e achamos que a Linda era interessante porque, ao contrário do Zé Pedro, que era cego congénito, a Linda tinha perdido a visão durante a adolescência porque a retina se descolou. E assim tínhamos a oportunidade de ter dois tipos de cegueiras, uma congénita e outra que tinha surgido mais tarde na vida dela. E havia algumas tarefas que eram divididas e também era tudo muito rotativo. Por exemplo, a fazer produção, o Ricardo também fez produção, a Filipa fez produção. Depois também tínhamos que acompanhar a Linda e o Zé Pedro. Depois havia coisas tão simples, desde lembro perfeitamente, o Zé Pedro precisava de lanchar, tinha de alguém de ir comprar qualquer coisa para lhe dar. E às vezes, se tivéssemos uma pessoa só para fazer essas pequenas coisas, era mais fácil. Acima de tudo, aquilo entregou um projeto académico, com algumas limitações de tempo, e nem tudo foi o que se pretendia. Até um bocado doloroso, que já vai há uns anos, se calhar, a rever aquilo. No entanto, também devo dizer que, por estar integrado num projeto académico, o documentário não foi propriamente o que se pretendia. Porque de início, e a ideia original, era tentar chegar a este ponto de se perceber como é que eles percepcionavam o mundo e como é que criavam imagens. E o que é que significava, acima de tudo, nós como estudantes na área do audiovisual, interessava-nos também perceber, e comunicando através de imagens e sons, o que é isso de uma imagem e do som. E então, ninguém mais interessante que uma pessoa invisual nesse sentido, para perceber o que é que pode ser a dimensão de uma imagem. Porque só à parte, por exemplo, uma das questões interessantes do José Pedro é que ele era um assíduo espectador de cinema e envolvia-se muito com os filmes que via, e à partida será algo assim de estranho. Na altura houve um processo seletivo dentro da turma finalista, em que foram apresentados vários projetos e depois foram sendo projetos selecionados de umas fases para as outras, até que se chegaram aos 4 projetos finais que integraram as produções finais desse ano. E depois, creio que até a própria equipa se foi constituída, claro, na questão das afinidades em relação a cada projeto que ficou no final. O Zé Pedro esteve presente na estreia, a Linda não pôde vir. Nós depois demos os DVDs, demos uma cópia, mas ainda hoje acho que não sabemos se a Linda viu ou não aquilo. No que diz respeito ao feedback das pessoas, acho que sobretudo as pessoas gostaram do conceito porque nunca tinham visto, nunca tinham pensado que seria possível ver um cego a ir ao cinema ou sobretudo, que um cego tivesse uma câmara nas mãos e que pudéssemos fazer uma equipa. Tivemos uma altura numa sala de montagem, numa cela de montagem. Portanto, tudo isso foi uma novidade e acho que as pessoas, sobretudo o conceito do documentário, acharam muita piada. Eu, na altura, só em relação às reações, por acaso houve uma coisa que nós até acho que comentámos todos no final e achei que tinha sido interessante. É que nós, à partida, durante todo o processo, tínhamos achado, de modo geral, eles eram muito diferentes, mas achámos que a contribuição do Zé Pedro, dentro daquilo que nós também, por sermos estudantes são imagem, possivelmente, achámos que ele seria uma personagem mais apelativa, mais interessante. E depois fomos confrontados, logo no próprio dia da estreia, com pessoas que se ligaram muito mais à Linda, que seria uma pessoa que tinha uma vertente muito mais emocional e mais direta, do que propriamente ao Zé Pedro. E isso ao longo dos vários festivais. O filme teve em festivais na Europa, na América do Sul, na Ásia, em vários sítios, mas eu só fui lá fora, só estive com o filme em Nova Iorque e depois estive nos festivais cá, por isso não faço ideia. O que interessa aqui é que os filmes rodem e não as pessoas, mas acima de tudo lá também foi interessante perceber que as reações das pessoas também não foram muito dispares do que aconteceu aqui. Ou seja, houve uma certa estranheza em função de toda aquela experiência e o que é que estava ali a passar. Havia pessoas que acharam aquilo um bocado, como é natural, por ser estranho,
não conseguiram encaixar muito bem, outras pessoas acharam bastante interessante. Inclusive tive depois comentários de pessoas que ficaram com o DVD, que me quiseram contactar e convidaram para outras coisas a posteriori. E foi interessante perceber que também lá fora a reação das pessoas acho que tem que ver com o nosso próprio historial, a nível pessoal, também era muito distinta. Desde que terminei o curso, tenho feito sobretudo produção. Quando terminei, poucos meses de terminar o curso, fui trabalhar para a Filbox, que era ainda existe uma produtora de um antigo professor aqui da Católica, do Miguel Cadilho, e tive a sorte de apanhar a fase em que eles estavam a fazer cinema e fiz com eles duas longas-metragens e uma curta-metragem do Manuel de Oliveira, e nela fiz assistência de produção. Que foi bom porque estive diretamente ligada com o cinema, apesar de estar a fazer uma tarefa menor, mas foi uma experiência muito edificante. Depois, quando saí da Filbox, por iniciativa própria, decidi tirar uma pós-graduação em Gestão Cultural e Cooperação Internacional. E depois, mais tarde, surgiu a oportunidade, havia uma vaga para produção no Porto Canal, e fui para lá e estou lá há 3 anos, vai fazer agora em janeiro 3 anos, e sou produtora de muitos programas do Porto Canal. Eu trabalhei em edição, depois trabalhei com realizador num estágio profissional durante 1 ano e depois segui uma coisa completamente diferente, mas que se acabava por relacionar um bocado com as noções de produção que tivemos aqui. Que comecei a trabalhar numa sala de espetáculos, a fazer a imprensa, ou seja, a comunicação, a divulgação, e depois a fazer a programação. E estou lá até agora, há 3 anos, e estou muito contente, porque é uma forma de juntar algumas coisas que aprendi no curso, nomeadamente de organização, de produção, de comunicação e divulgação, com outras das coisas que eu gosto muito, que é música, e de estar atualizada a nível de música, e contatar com as pessoas, e com as bandas, etc. E montar isso tudo. Tenho estado a trabalhar mais na área do cinema, entre curtas-metragens e longas-metragens, e feito um bocado de tudo, curiosamente, para além de alguns filmes de autoria minha. Também tenho trabalhado em filmes de outros cineastas e já fiz um pouco de tudo, desde assistências de realização, produção, montagem, quer dizer, já se fez tudo, som, pós-produção, enfim. E, paralelamente, também tenho feito algumas curtas-metragens de minha autoria. Acabei agora até, inclusive, um documentário. Não é propriamente fácil, mas não é um trajeto fácil, porque é sempre cheio de improbabilidades, mas acho que até agora tem dado para estar a fazer o que queria, que era estar essencialmente ligado ao cinema, e tenho tido a oportunidade de trabalhar em projetos bastante distintos, desde animação, ficções, documentários, entre longas e curtas-metragens, e nesse sentido tem sido gratificante. Se calhar gostaria de ter mais tempo ou uma possibilidade de, ainda assim, realizar mais projetos de minha autoria, que nem sempre é possível conciliar tudo, mas é sempre, tem que ser uma balança que tem que ser equilibrada, que se tem que ir, é um percurso que se tem que ir fazendo com alguma serenidade, mas é bom pelo menos estar a fazer aquilo que se gosta.